Jeremias capítulo 29. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos e os príncipes do Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elassa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerais filhos. E filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis: o Senhor nos levantou profetas na Babilônia. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade. Vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei entre eles a espada, e a fome, e a peste, e falo-eis como a figo podres, que não se podem comer de maus que são. E persegui-los-ei com a espada, e com a fome, e com a peste, dá-los-ei para andarem de um lado para o outro entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações, para onde os tiver lançado. Versículo 19. Porquanto não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, enviando-lhes eu aos meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois,
pois, ouvi as palavras do Senhor, todos os do cativeiro, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaias, e de Zedequias, filho de Manassés, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que o entregarei nas mãos do Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. E tomarão deles a maldição que estava sobre todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, dizendo: O Senhor te faça como a Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Portanto, fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres dos seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer, e eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Então nós podemos observar que a carta de Jeremias aos exilados judeus levados para o cativeiro foi provavelmente escrita 1 ou 2 anos depois de chegarem à Babilônia. Jeremias enviou as seguintes instruções aos cativos. Primeiro, deviam viver uma vida normal, continuar a construir casas, casar-se, procurar a paz ou bem-estar da cidade, onde Deus os colocara segundo a sua providência, porque só voltariam à terra prometida no dia de 70 anos. Não deveriam dar ouvidos aos falsos profetas que predizem um exílio de curta duração. Os que ficaram em Jerusalém sofreriam muito pela sua obstinada rebelião contra Deus. 2 falsos profetas seriam mortos por viverem em adultério e falsificando a palavra de Deus. No fim dos 70 anos de cativeiro, o remanescente buscaria a Deus contritamente por sua restauração. Ele atenderia às suas intercessões por causa dos seus planos. Então Deus tinha um plano para o povo dele, para um pequeno remanescente. E assim mesmo está acontecendo nos dias atuais. Deus fala que nós iremos passar aflição no mundo, mas tenhamos bom ânimo, que ele venceu o mundo. Então devemos ficar na posição que estamos. Deus também fala que eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então muitas vezes levantam-se profetas com profetadas. Porque o Senhor falou isso, porque o Senhor falou aquilo, porque o Senhor falou aquilo outro, sendo tudo mentira, sendo tudo adivinhações, aonde Deus não está se agradando e Deus muda os tempos. O cristão deve estar sossegado em seu lar, louvando, glorificando ao Senhor, louvando, pedindo misericórdia, para que o Senhor tire do nosso meio a rebelião, a fome, a peste. E aqui o momento é esse. Passaremos por problemas por conta desses falsos profetas, mas o Senhor diz que estará conosco. O momento precioso do tempo está muitas vezes implícito no cumprimento das promessas de Deus, da plenitude de Deus durante os tempos. Deus cumpre sua palavra e promessas, tendo em vista o cumprimento do seu propósito redentor. E em resposta à oração perseverante dos seus fiéis. Jeremias profetizou que ao findar o cativeiro de 70 anos,
haveria uma nova plenitude dos tempos. Deus moveria o remanescente santo para que este o buscasse em persistência à oração. Deus responderia e cumpriria suas promessas de restauração do povo. Deus irá nos restaurar no momento certo. Jesus Cristo está às portas, ele vai voltar. Então, devemos permanecer orando, jejuando e orando para Deus tirar a trave dos olhos daqueles que estão cegos, para Deus tirar o tampão do ouvido daqueles que estão surdos, daqueles que estão contra a sua palavra. Então, quando Deus quer realizar uma obra ou grandes coisas em favor do seu povo, ele o impele a um grande movimento de oração. O momento preciso das respostas de Deus às orações dos fiéis está muitas vezes vinculado aos seus propósitos para com o seu povo coletivamente. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Então, não é muito diferente dos tempos atuais. Fizeram loucura em Israel. Para Deus é abominável alguém proclamar a sua palavra e ao mesmo tempo cometer adultério e outros atos imorais. Por essa razão, os dois profetas, Acabe e Zedequias, seriam mortos diante de todo o povo. Líderes das igrejas que proclamam a palavra de Deus e ao mesmo tempo vivem em adultério, também terão seu julgamento severo. E isso está acontecendo atualmente. O povo está cego, o povo não está ouvindo a palavra do Senhor, o povo só vai atrás de profetada, de profecias, de adivinhações. Versículo 24. E a Sermaias, o Nelamita, falarás, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviastes no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Zofonias, filho de Maceias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdote, em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem obsesso e que profetiza, para o lançar na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendes a Jeremias, o anotita, que vos profetiza? Ele até nos mandou dizer a Babilônia: o cativeiro muito há de durar, edificai casas e habitais, plantai jardins e comei o seu fruto. Mas ler as Zofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: manda a todos os do cativeiro, dizendo: assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Nelamita. Semaias vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que visitarei a Semaias e a Nelamita e as suas descendências. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. Então Semaias era um falso profeta em Babilônia, que escrevera uma das cartas de Sofonias, sacerdote de Jerusalém, instando com ele a lançar Jeremias na prisão. Certamente as palavras de Jeremias aos exilados irritam os falsos profetas em Babilônia. A resposta de Deus
foi que nem Semaias, nem seus descendentes participariam da repatriação para Jerusalém. Devemos estar atentos, observando as coisas que estão acontecendo. Bem assim está acontecendo nos dias de hoje. Virá as rebeliões, vai ter período que você não lê a Bíblia, porque não vai ter mais Bíblia, vai ser proibido ler Bíblia, vão fechar igrejas, vão colocar nossos filhos contra nós, vão estar sexualizando, erotizando as nossas crianças de 3, 4, 5 anos. Então o povo, a rebelião do coração do povo, ele tende para o mal. Então, meus irmãos e minhas irmãs, cuidai, vigiai e orai por sua casa. Ensine as escrituras aos seus filhos, porque esses tempos, essas palavras estão se cumprindo nos dias atuais. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia. Auxilie seu irmão a estudar a Bíblia e fuja desses falsos pastores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Aquele que se santifica mais ainda. Bom dia a todos. Na próxima segunda-feira, estarei voltando com Isaías 30. Toda semana estou lendo um capítulo, para que nós possamos ter tempo de saborear, de ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Bom dia.